voltar aos estudos bíblicos, aos textos bíblicos, e entender o que a palavra de Deus fala sobre recomeço. O que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver com você. E nesse mergulho, nesse encontro com a palavra de Deus, eu fui levado através desse tema a pensar em 3 histórias. 3 histórias que falam de recomeço. 3 histórias que podem ter a ver comigo e pode ter a ver com você. E é sobre essas histórias que eu queria compartilhar com vocês hoje, meu irmão. A primeira história é uma história muito conhecida, fica em Lucas, no capítulo 19, do verso 1 ao verso 10, que é a história de Zaqueu, o publicano. O texto diz que Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu diante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com grande alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia se perdido. A outra história, ela fica no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 1 ao verso 11, também é uma história muito conhecida, que fala da mulher adúltera. Diz que Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou e começou a ensinar. Os mestres das leis, os fariseus, trouxeram uma mulher surpreendida em adultério e fizeram-na ficar em pé diante de todos. E disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi surpreendida num ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordenava apedrejar tal mulher. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta para a armadilha, a fim de terem como acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se a cabeça, escreveu no chão com o dedo, e visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhe disse: se alguém de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo. Os que ouviram foram saindo cada vez mais, e começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, e com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles que lhe condenavam? Ninguém ficou, Senhor, disse ela. E declarou Jesus: eu também não te condeno. Vá e abandone a sua vida de pecado. O terceiro texto que eu quero compartilhar também fica em Lucas 8, a partir do verso 23, existe uma narrativa de Jesus chegando a um determinado lugar, e ali ele encontra um homem possuído, e o texto vai dizer que navegando para a região dos Gerazenos, que ficava do outro lado da frente da Galileia, quando Jesus pisou na terra, foi ao encontro dele um endemoniado naquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas e nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: o que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, pois Jesus havia ordenado que o espírito saísse daquele homem. E muitas vezes ele tinha se apoderado dele.
mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados do guarda, quebravam correntes e eram levados pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Legião, respondeu ele, porque somos muitos, e havia entrado nele. Imploravam-lhes que não lhe mandasse, imploravam que lhe mandasse para o abismo. E uma grande manada de porcos estavam pastando naquela colina. Os demônios imploravam a Jesus que lhe permitisse que entrasse nelas. E Jesus lhe deu permissão. Saindo o homem e os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se do precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido, e quando se aproximavam-se de Jesus, viram que o homem que havia saído do demônio estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo que o endemoniado fora curado. Então todo o povo e a região dos Gerazenos suplicou Jesus que lhe se retirasse, porque estavam com muito medo. E ele entrou no barco e regressou. 3 histórias, 3 recomeços. 3 histórias e 3 possibilidades de recomeço. Olhando para essas histórias, eu fiz a seguinte pergunta: quais são as marcas ou quais são o elemento comum dessas histórias que podem ser agentes que dificultam o nosso recomeço? Quais são os agentes que existem nessas histórias que podem dificultar com que a gente recomece? E olhando para elas, eu cheguei à conclusão que o peso da história de cada personagem pode ser um agente que dificulte os recomeços. Normalmente, as nossas dificuldades de recomeço podem estar no peso que a nossa história tem, nos traumas, nas nossas experiências, nas dores que a gente sofreu durante todo o percurso da nossa história. E isso pode, sim, dificultar todo o nosso processo de recomeço. Zaqueu era um publicano. O interessante é que, para a gente entender quem era Zaqueu, dentro do contexto de Zaqueu, para a gente entender a história de Zaqueu, para a gente entender aquele cenário onde Zaqueu é surpreendido por Jesus, Jesus vai à casa de Zaqueu, a multidão começa a questionar Jesus porque está na casa de Zaqueu. Existe um contexto, existe uma história, existe um peso de uma história sobre a vida de Zaqueu, e esse peso pode sim ser um agente paralisante ao todo um processo de recomeço da vida de Zaqueu. Zaqueu, como um cobrador de impostos, ali naquele contexto, existia 2 tipos de imposto cobrado pelo Império Romano, que era o direto, que era sobre as terras, e tinha os indiretos, que era sobre as exportações, tarifas rodoviárias. O que Roma fazia? Roma ele dava concessão a romanos ricos para que pudessem tributar, para que pudessem tirar tributos de regiões. Então, um romano muito rico chegava no bairro Pedro Angular aqui e falava assim: eu vou tomar conta dessa área aqui. E Roma falava: então, para você ser um arrendatário dessa área, o que você vai fazer? Você vai me pagar um tributo por essa terra, e ela vai ser sua. Esse homem muito rico, ele falava: tudo bem, eu vou arrendar essa terra. Mas ele tinha o direito, uma vez que ele pagou para Roma um arrendamento por essa terra, ele tinha o direito de cobrar imposto dessa terra. Então ele chegava e falava assim: beleza, eu paguei Roma, mas agora eu tenho que tirar o meu prejuízo. Então eu vou chegar para as pessoas que moram em Pedro Angular e vou ver pessoas que querem cobrar tributo dos moradores de Pedro Angular. Aí esse homem romano, que pagou a Roma por esse direito, chegava para o André, que é vizinho aqui da igreja, que mora no bairro Pedro Angular, e falava assim: André, tu vai cobrar imposto para os moradores de Pedro Angular.
O que acontecia nesse cenário? Todo mundo que cresceu com André, que viveu com André dentro do bairro Pedro Angular, ia falar: esse André é um traidor, porque esse André está cobrando de mim algo que é para dar para Roma. E o André era um cobrador de impostos, ficava sentado, colhendo os impostos dos moradores dessa localidade, para dar para Roma. Ele era tido como um traidor do seu próprio povo. Os moradores de Pedro Angular não iriam mais falar com o André como sempre falavam, não iriam olhar para o André como sempre olharam. Zaqueu é esse homem. Zaqueu é esse judeu a serviço de Roma. Zaqueu é esse judeu traidor do seu próprio povo. E com isso, o que acontecia com Zaqueu? Ou o que poderia acontecer com André? O bairro Pedro Angular tem seus costumes, tem suas festas, tem suas reuniões, tem seus ajuntamentos. E André já não era bem visto nesses lugares, porque quando o povo se reunia para jogar bola, o André chegava, a galera parava: não vamos jogar bola, André está aqui, ele não faz mais parte, ele é um traidor, ele deveria estar com Roma e não com a gente. E quando esse povo iria fazer uma festa de aniversário, reunia todo mundo, o André não poderia participar. Então esse judeu, a serviço de Roma, era visto como um traidor do seu próprio povo. Esse é o peso da história de Zaqueu. Esse é o peso que poderia fazer com que Zaqueu não caminhasse para um novo recomeço. Esse é o peso de Zaqueu diante da sua comunidade. E esse peso não está só diante da sua própria história, mas está diante daquele povo que olha para Zaqueu, que quando Jesus entra na sua casa, aquele povo falou: ó, não está certo, porque ele é um pecador, ele é um traidor, Jesus não deveria estar na casa dele. É como se o André fosse recebido na casa de alguém de Pedro Angular, e alguém que recebeu o André, as pessoas falam: André, pô, não era para tu ter recebido ele, porque ele é um traidor. Esse é o peso da história de Zaqueu. E pode ser que você viva pesos na sua história, que estejam te dificultando a entrar num processo de recomeço. Você sabe que tem que recomeçar, você sabe que tem que dar uma nova guinada, você sabe que tem que alterar a tua caminhada, tem que alterar o jeito que você vive, a tua mentalidade, mas você está preso porque você tem um peso muito forte na sua história. A mulher, nosso segundo personagem. A mulher no tempo de Jesus, quando a gente já lê o texto da multiplicação dos pães, você vê que ela nem é contada. Daí você já vê como que a mulher é num povo patriarcal. Porque o texto diz que foram multiplicados, mas foram contabilizados apenas os homens. Não se contabilizavam mulheres e crianças. A mulher era totalmente submissa ao seu marido. E essa submissão vinha até do seu próprio casamento. Isso que a gente vê hoje, que é o casamento gerado num relacionamento afetivo, de amor, de cumplicidade, no tempo de Jesus não era assim. No tempo de Jesus, o pai ele fazia um contrato com o noivo. E ele falava: ó, eu vou casar com a sua filha. E eles faziam um contrato. E ele tinha o direito sobre a filha do seu sogro. A condição da mulher resultava em viver do serviço para o homem. Então a mulher na sua casa era submissa ao seu pai, no seu casamento ela era submissa totalmente ao seu marido, e se seu marido morre, ela era submissa aos seus filhos, os filhos da viúva. Esse é o peso dessa mulher. Esse é o peso da mulher inserida dentro de um contexto do tempo de Jesus. Esse é o peso da história dessa mulher. Mas ela não tem somente esse peso da cultura, ela tem o peso da sua própria ação, porque o texto diz que ela foi pega num ato ilícito. Ela fazia aquilo que não deveria fazer, era vista de um jeito que não deveria ser visto, ela era recriminada pela sua postura dentro da sociedade, dentro daquela cultura. Então, o peso dessa história, dessa mulher,
também é um peso que poderia dificultar essa mulher a experimentar um novo recomeço. O nosso terceiro personagem é o gadareno. Esse homem, ele vive possuído, e uma vez possuído, ele está distante da possibilidade de gerenciar a sua própria vida. Ele vive em sepulcros porque não tem condição de viver no meio da sociedade. Ele vive afastado, abandonado da sua família e do seu convívio comunitário devido à sua condição. Esse é o peso desse homem que vive escravizado por um espírito imundo. Esse é o peso desse homem que tem de si subtraído a autonomia da existência. E pode ser que esse peso dessa história poderia dificultar também esse personagem a não viver um novo recomeço. Porque ele também não era só fruto de sua cultura, mas o peso da sua história também era em relação ao outro. Porque olha que interessante, o povo quando pede para que Jesus vá embora, vá porque Jesus está dando prejuízo, porque o espírito vai para os porcos e os porcos se lançam no precipício. E ali fica claro, dentro daquele contexto de comunidade, que para aquela comunidade o bem é mais valioso do que a própria vida do ser humano. Muito parecido com os dias que a gente vive hoje, muito parecido com as nossas realidades dos dias de hoje. Esse era o peso do homem que vivia nos sepulcros. Pode ser que esse seja o peso, ou a sua história possa ter um peso que esteja dificultando de você recomeçar. Pode ser que esse teu peso seja um peso pela sua própria experiência, pela cultura que você vive, pela educação que você vive, pelo teu ciclo de amizade, pelo teu ciclo familiar. Mas pode ser que esse peso ele seja pelos olhares de fora, pelo julgo das pessoas, pela imposição da cultura, e você vive aprisionado, a tua vida está pesada demais, a tua história está pesada demais, ao ponto de dificultar o seu caminho de recomeço. Mas esses personagens, eles tiveram a possibilidade de recomeçar, e o texto diz que eles recomeçaram. E é olhando para esses mesmos personagens que eu queria trazer como reflexão para você e para mim, quais foram, ou qual a atitude e qual elemento que esses personagens tiveram na sua vida que possibilitaram eles de ultrapassar esse peso, o peso da sua própria história. Que pode ser que esse seja o nosso maior desafio, a gente identificar elementos que nos façam e nos dê condição de romper com o peso da nossa própria história, para que a gente possa recomeçar algo novo. Porque se nós estamos em Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas elas se passaram, eis que surgiram coisas novas, é isso que Paulo falou, e se nós estamos nessa jornada do Evangelho, do Cristo, precisamos de recomeços. Mas pode ser que estejam faltando, para mim e para você, elementos que façam com que a gente tenha condição de recomeçar. E o primeiro elemento que eu gostaria de falar com os irmãos aqui, é de Zaqueu. Zaqueu fez o que ele tinha que fazer. Meu irmão, minha irmã, tem coisas que a gente tem que fazer. Tem coisas que dependem de mim, tem coisas que dependem de você. Não vai ser resultado de muito orar, depende do teu movimento, depende da tua ação. Olha que interessante. Zaqueu, quando o povo começou a falar, não é legal que Jesus esteja na casa desse pecador, Zaqueu, no mesmo instante, ele falou, opa, pesquei, entendi que se Jesus está na minha casa, eu preciso fazer aquilo que eu tenho que fazer. Zaqueu logo se levantou, diz o texto, e disse a Jesus, olha, Senhor, se eu estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se eu extorquir de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu olhou e falou, existe algo que eu tenho que fazer,
Existe algo na minha história que tem que ser um movimento da minha própria ação, das minhas próprias escolhas. Eu preciso chamar autonomia para mim, o protagonismo desse movimento, dessa ação. Eu tenho que fazer. Ele olha imediatamente para Jesus e fala: ó, eu vou dar metade de tudo que eu tenho, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Faça aquilo que você tem que fazer. Porque nenhum processo de recomeço vai acontecer se você não chamar para você a prerrogativa daquilo que você tem que fazer. Chame para você aquilo que você tem que fazer. Para Zaqueu aqui, essa atitude é devolver tudo que roubou e dividir aquilo que ele acumulou. Ele faz esse movimento, chama para si essa prerrogativa. O interessante é que é depois dessa fala de Zaqueu, que Jesus olha para Zaqueu e fala: hoje chegou salvação na sua casa. Hoje começa algo novo, Zaqueu. Hoje você está pronto para um novo recomeço. Hoje você é um novo Zaqueu. Hoje você não é mais aquele pecador que rouba as pessoas, que só pensa em acumular para si. Não, Zaqueu, você não é mais esse. Porque além de você devolver aquilo que você roubou, você vai dividir aquilo que você acumulou para si. É um novo recomeço. E a partir desse novo recomeço, a salvação chegou na tua casa. Meu irmão, minha irmã, pode ser que esse teu processo de recomeço ainda não tenha acontecido na tua vida, porque você não fez aquilo que deveria fazer. Você talvez esteja esperando um movimento místico, uma ação do sobrenatural, naquilo que Jesus entende que é você que tem que fazer. Não era Jesus que tinha que falar para Zaqueu: ó, Zaqueu, pô, a galera está falando aí que tu roubou, devolve então, porque está pegando mal. Mas você compreende que normalmente, na nossa caminhada do Evangelho, as pessoas esperam isso da gente, espera que a gente chegue para as pessoas e fale: ó, meu amigo, esse teu comportamento aí não está legal, não está condizente, você tem que mudar. Não, você tem que chamar a autonomia, buscar na palavra de Deus essa consciência, e nesse encontro com Cristo, fazer aquilo que você tem que fazer. A gente, domingo após domingo, mensagem após mensagem, culto após culto, a gente ministra a palavra de Deus, mas que para que você compreenda e chame para si a responsabilidade daquilo que você tem que fazer. Porque toda vez a gente fala: ó, ler a palavra de Deus é importante, se comprometer com as coisas de Deus é importante, você separar tempo de devoção para Deus é importante, a gente fala isso constantemente, mas depende de um movimento seu. Chame para você aquilo que você tem que fazer, porque pode ser que esse seja o movimento de salvação que você esteja precisando na sua caminhada, porque esse processo de recomeço, ele pode estar pendente na tua vida, porque você está negligenciando aquilo que você tem que fazer. Não espere que Jesus chegue para você e fale: ó, divide o que tem, devolve o que roubou, não faz mais isso, está errado. Zaqueu já entendeu de imediato: o Cristo está na minha casa, esse Cristo está na minha casa, e eu não posso ser mais o mesmo. Eu divido e eu devolvo. O nosso segundo personagem nos ensina que pode ser que para os processos de recomeço da nossa vida, a gente precisa perdoar. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão, diz o texto. Os que ouviram foram saindo cada vez mais. Então Jesus pôs de pé e perguntou à mulher: onde estão todos aqueles que estavam te julgando? Ela falou: ó, foi embora todo mundo. E Jesus declarou: eu também não te condeno. Vá e abandone a tua vida de pecado. Perdão. Muitos recomeços precisam de perdão. Você precisa entender que, nesse contexto aqui, tinha um que podia condenar aquela mulher. Porque a palavra de Jesus era: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, no contexto, só Jesus podia atacar. Então não significava que ali não tinha ninguém que podia condenar. Significava que aquele que poderia condenar concedeu perdão. É um movimento de graça.
É um movimento de você gerar para o outro aquilo que o outro não pode fazer por você. E essa é a lógica do perdão. Porque se Jesus não tem pecado e ele abriu mão do seu direito de tacar aquela pedra, não porque ela não merecia, mas porque ele abriu mão do direito que poderia ter, gerou perdão. E a gente normalmente tem dificuldade de fazer isso na nossa caminhada. A gente vive preso demais à mágoa, preso demais a rancores, preso demais àquilo que atrasa a nossa vida, que prende a nossa vida, que escraviza a nossa vida, porque a gente quer gerar perdão para aquele que merece perdão, mas nesse processo aqui que Jesus está ensinando com a gente, isso é um movimento de graça, de você conceder para o outro aquilo que ele não pode mais fazer. Jesus falou, eu posso tacar a pedra, porque eu não tenho pecado, mas eu não faço isso, e Jesus diz, eu também não te condeno, vá e não peques mais. Perdoe, meu irmão, perdoe, minha irmã, aceite perdão, peça perdão, se livra desse peso dessa história, que te aprisiona, que não te permite ser feliz, que não permite que você recomece novos relacionamentos, novas histórias de vida, porque você está aprisionado demais no passado, preso demais a mágoa, a ressentimento. E você é a pessoa que está no lugar, que pode olhar para aquele que te feriu, para aquele que te magoou, e gerar um sentimento de graça e de perdão. Foi assim com Jesus aqui. Eu posso tacar a pedra, mas escolho não tacar. Vá, porque eu também não te condeno. Vá, porque eu te concedo graça. Porque aqueles que foram antes de Jesus, foram porque não tinham direito de tacar a pedra, porque tinham pecado. Jesus é o único que gera um perdão através do movimento da graça. É assim que a gente tem que viver. Recomeços precisam sim de perdão, e a gente vive aprisionado a esses ressentimentos, a essa mágoa, que nos dificultam a entrar num processo de recomeço. Então, se para Zaqueu dependia dele, para essa mulher dependia de Cristo, dependia de um fluxo de perdão. E pode ser que para você, meu irmão, você precisa gerar perdão. Você precisa perdoar aquele que te ofendeu, aquele que te magoou, ou pode ser que você precise pedir perdão para alguém, pode ser que o agente da mágoa seja você, e você precisa entrar nesse fluxo de pedir perdão. E o nosso último personagem, que é um endemoniado, um gadareno, diz o seguinte o texto: saindo do homem, os demônios entraram no porco, e toda a manada atirou-se ao precipício abaixo, em direção ao lago, e se afogou. Alguns recomeços precisam de libertação. Existem movimentos que eu tenho que fazer, existem movimentos que eu tenho que gerar, existem movimentos que a gente precisa da misericórdia de Deus. A gente precisa clamar por uma intervenção sobrenatural de Deus sobre a nossa história, sobre aquilo que a gente está vivendo. A gente não tem condição humana, a gente não consegue reagir, a gente não tem agentes na nossa existência, na nossa estrutura social, psicológica, para reagir ao peso dessa história. E nesse momento a gente precisa colocar a nossa confiança diante de Deus, porque nesse processo a gente precisa de libertação, a gente precisa nos libertar de tanta coisa, mas que não somos capazes de fazer isso por nós mesmos, e precisamos da graça e da intervenção miraculosa de Deus. E é nesse momento que clamamos a Deus, é nesse momento onde a gente olha para as nossas impossibilidades, a gente clama pela misericórdia de Deus. É nesse momento onde nós perdemos a autonomia, onde nós não temos mais o gerenciamento das circunstâncias, clamamos pela misericórdia de Deus. É nesse momento onde eu olho e não vejo mais saída, clamamos pela misericórdia, intervenção e libertação de Deus. Para esse homem endemoniado, ele não tinha condição, ele foi subtraído da sua autonomia, ele não decidia mais, ele vivia nos sepulcros, amarrado, que diz o texto,
Somente Cristo poderia fazer, somente Cristo poderia libertá-lo. O problema é que a gente vai invertendo essa lógica, a gente vai querendo fazer aquilo que a gente não pode fazer, a gente vai querendo dar para Deus aquilo que a gente pode fazer, a gente não vai dando aquilo que a gente pode dar, e nesse caminho de recomeços a gente vai se atrapalhando todo, porque você passa a vida toda pedindo para Deus aquilo que você pode fazer, mas aquilo que Deus pode intervir na tua vida, tu nunca coloca diante de Deus, porque você não compreende que existem responsabilidades que são suas, mas existem movimentos que dependem da ação sobrenatural de Deus. E essa caminhada de recomeço, ela é dificultada porque invertemos a lógica. Você passou a tua vida, a tua caminhada toda espiritual, pedindo para Deus algo que você já poderia ter feito há muito tempo, e você está questionando Deus por quê? Por que que não acontece? Por que que não vai? E Deus deve falar, está feito, faz, é só fazer. Levanta aí, se movimenta, devolve o que tem que devolver, retribui o que tem que retribuir, divide o que tem que dividir, depende de você, meu irmão, depende de mim, não é quantas vezes a gente vai orar, é movimento nosso, perdoa quem você tem que perdoar, entenda o amor de Deus, a graça de Deus por você, e gere isso para o outro, transborde isso na tua vida, mas para aquilo que você não tem forças, não tem condição, clame pela libertação de Deus, não inverta essa lógica, não tente fazer aquilo que você não vai conseguir, não tente superar aquilo que você não tem condição, você não tem força, clame a misericórdia de Deus, clame a intervenção de Deus. Para finalizar, meu irmão, esses 3 exemplos nos ensinaram bastante coisa, nos ensinaram que recomeços têm seus desafios. Mas o interessante desse texto, ou desses textos que a gente leu, é que cada personagem, ele teve um desenrolar, ele teve uma conclusão. E todo esse processo de recomeço, ele requer de nós uma resposta, porque só com essa resposta é que ele vai dar certo. E é aí, meu irmão, que normalmente a gente vai caindo, porque Zaqueu, a mulher e o gadareno se comprometeram com todo o processo de recomeço. Eles se comprometeram em dar continuidade àquilo que Jesus começou a fazer. Eles se comprometeram a continuar vivendo aquilo que eles aprenderam no encontro com Cristo. Eles se comprometeram a continuar rindo, continuar dando fruto, continuar fazendo. O problema é que a gente entra no ciclo do recomeço e na primeira dificuldade a gente dá um passo para trás. Zaqueu repara tudo, ele falou, eu entendi, não está na consciência, eu vou devolver tudo. Eu vou me comprometer com esse processo de recomeço e vou devolver, eu vou gerar movimento de comprometimento. Jesus fala para aquela mulher, eu te perdoei, mas isso não é o suficiente, você precisa ir aonde? Ir para a vida, ir para a tua existência, para a tua família, para o ciclo da tua amizade, para onde você for, e não peques mais. Não é aqui, não é só o perdão, é o comprometimento na história, é o comprometimento na vida, no dia a dia. E Jesus olha para ela e fala, eu não taco pedra em você, eu não te julgo, eu te perdoo, mas vai pela vida na tua história e não peques mais. Porque se parar aqui, parou. Se acabar aqui, acabou. Se você não se comprometer com o ir depois, não vai, acabou. E o gadareno, interessante, que o texto vai dizer que ele fica tão fascinado por Jesus, ele fica tão apaixonado por Jesus, que quando Jesus entra no barco e para ir para o outro lado, ele falou, eu quero ir contigo, e Jesus faz algo impressionante. Jesus olha para ele e fala, não, volta para tua casa, volta para tua família,
e lá testemunhe tudo aquilo que Jesus fez por você. Dê testemunho. Jesus diz para ele, volte para casa, é o texto. Conte o quanto lhe fez Deus. E assim um homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Diante dessa ação do sobrenatural de Deus, não existe caminho a não ser de testemunhar aquilo que Deus fez por você. Se comprometa com esse testemunho, se comprometa com esse movimento de Deus se aproximando de você, te libertando, te curando, te salvando, e vá aonde, todo lugar, na cidade, por onde esse gadareno passava, ele testemunhava, ele estava comprometido com esse processo de recomeço. Meu irmão, se comprometa, entenda o que você precisa fazer, perdoe quem você precisa perdoar, clame Jesus, clame a Deus pelas libertações que você precisa, mas se comprometa, meu irmão, com esse processo, se comprometa com esse processo de gerar uma continuidade nessa mudança. E eu quero orar por você, para que o Espírito Santo de Deus produza em você esse movimento de consciência, mas principalmente te incomode nesse processo de continuidade, porque não são poucas as vezes que eu vejo pessoas que começaram uma nova vida, entenderam a mensagem de Cristo, foram libertas, conseguiram gerar perdão, mas não se comprometem com o processo. Na hora que Jesus fala, vai, não peques mais, vai, está pecando de novo. Na hora que Jesus fala assim, vai, dê testemunho, está indo lá e está dando outro tipo de testemunho. E Jesus fala, não, precisa sim de um comprometimento com todo o processo de recomeço. Isso se chama caminhada no reino. Esteja comprometido com isso, meu irmão. Esteja comprometido com essa nova realidade de vida na tua vida. Esteja comprometida com esse novo recomeço que pode acontecer na sua vida hoje. Pode acontecer na sua vida a partir do momento que você compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus quer provocar em tua consciência. Mas se comprometa com isso. Não se abandone, não se afaste. Não deixe que as dificuldades te paralisem, que façam te dar passos para trás. Mas se comprometa com esse processo de mudança, para que você consiga olhar e falar como Paulo, eu estou em Cristo, eu sou nova criatura, porque quando eu olho para trás, eu vejo que aquelas coisas, elas já se passaram, e hoje, quando eu olho para a minha vida, existem coisas novas, coisas que foram produzidas, foram frutos desse comprometimento pelo recomeço. Pai, é no Teu nome, ó Pai, que nós colocamos as nossas vidas, porque precisamos do Senhor, ó Pai, porque não são poucas as vezes que a gente precisa tomar coragem, dar um passo, chamar a responsabilidade daquilo que a gente precisa fazer. Não são poucas as vezes que aquilo que tem que ser feito, mas a gente deixa para depois, a gente vai fingindo que não está vendo, a gente vai deixando de lado, mas que a gente possa se comprometer com as nossas responsabilidades no reino, com o encontro com o Senhor, ó Pai. Gera em nós perdão, Senhor, gera em nós a condição de gerar perdão, de pedir perdão, de se livrar da escravidão, do peso da mágoa, do ressentimento, da culpa, que nós possamos nos libertar disso, que o Teu perdão que foi provocado em nós, possa transbordar em nós e na nossa vida, ó Pai. Mas também, Senhor, tem tantas coisas, tem tantas dificuldades, tem tantas situações que a gente experimenta no nosso dia a dia, que a gente não tem força, a gente vive esgotamentos, ó Pai, e nesse momento a gente clama pelo Senhor, ó Pai, nas nossas impossibilidades, ó Pai, venha com a ação sobrenatural, com a Tua misericórdia, com o Teu movimento, restaura, cure, em nome de Jesus, ó Pai, que a Tua manifestação seja visível a todo momento na nossa vida, ó Pai, e que nós possamos ter consciência, para que a gente produza testemunho, comprometimento com a mudança, comprometimento com o novo recomeço, que a gente consiga fazer o que temos que fazer e dar testemunho de tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Abençoe cada irmão, cada irmã,
Abençoe todos que estão vendo essa mensagem, aqueles irmãos que vão assistir em outro momento, porque a tua palavra é viva e alcança a pessoas que nem a gente compreende. Esteja conosco, é a oração que te fazemos em nome de Jesus, amém, amém.